Semanas num porão escuro de navio. 40 soldados alemães amontoados no escuro. A propaganda nazista garantiu: Brasil é selva, cobras gigantes, execução lenta. Quando a escotilha se abre no Porto de Santos, todos prendem a respiração. Mas em vez de fuzis apontados, encontram um sargento brasileiro com canecas de metal fumegando. Café quente, pão de milho. E uma pergunta em alemão torto. Alguém ferido? Médico. Os prisioneiros alemães não conseguiam acreditar no seu primeiro dia no Brasil. No trem para o interior, guardas dividem suas próprias marmitas. Arroz, feijão, carne seca. Um soldado brasileiro canta baixinho. Ninguém entende a letra, mas o tom é suave. Um prisioneiro doente recebe comida na mão. Come e chora. O guarda não entende o choro. Só dá um tapinha no ombro e sorri. Calma, velho. Aqui é Brasil. Mas um oficial alemão observa tudo com olhos duros. Isso é teatro. A crueldade virá depois. Será que ele está certo? Ou será que esse país tropical guarda algo que a guerra nunca conseguiu destruir? Fique até o final para descobrir. Se inscreve, ativa o sininho e comenta de onde você está assistindo. E se quiser receber vídeos exclusivos em primeira mão, agora temos área de membros no canal. O porão do navio cheirava a medo. 40 homens amontoados no escuro, respirando o mesmo ar viciado há 3 semanas. Arno Weber encostou as costas na parede de metal frio e fechou os olhos. Não adiantava mantê-los abertos. A escuridão era a mesma. No canto oposto, alguém tossia. Era Gerhard, o mais velho do grupo. Tossia sangue há dias. Ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre muita coisa ali embaixo. Vão nos matar quando chegarmos. A voz era de Theo Richter. 21 anos, magro demais, olhos grandes demais. Repetia a mesma frase desde que embarcaram. Cala a boca, Theo. Arno não abriu os olhos. Não tinha forças para discussões, mas Theo continuou como sempre. A propaganda dizia: Brasil é selva, cobras gigantes, canibais. Eles vão... Eu disse para calar a boca. Silêncio. Apenas a tosse de Gerhard e o ranger do casco contra as ondas. Arno tentou não pensar nas mesmas imagens que assombravam Theo. Mas era difícil. Antes de embarcar, os oficiais superiores garantiram: prisioneiros enviados para o Brasil não voltavam. Era morte lenta, doenças tropicais, trabalho escravo até o corpo ceder, um solavanco. O navio parou. Arno abriu os olhos. Vozes lá em cima, português incompreensível, mas estranhamente calmo. Nada de gritos, nada de tiros. A escotilha se abriu. A luz explodiu como granada de sol. Os alemães cobriram os rostos, cegos depois de semanas no escuro. Arno sentiu o calor tropical lamber sua pele pálida. Cheirava a sal, a peixe, a vida. Uma silhueta apareceu contra a luz. Um homem de uniforme brasileiro, bigode grosso, mãos vazias, disse algo em português. O tom não era ameaçador, era quase gentil. O cais de Santos fervilhava, estivadores carregando caixotes, soldados brasileiros em grupos conversando, crianças correndo entre as pernas dos adultos. Os prisioneiros alemães desceram em fila cambaleando, pernas fracas depois de semanas sentados, olhos ardendo com a claridade. Arno manteve a postura ereta por puro hábito. Um oficial não se curva mesmo derrotado. Esperava fuzis apontados, cães latindo, ordens gritadas. Em vez disso, viu uma mesa improvisada com um fogareiro. Um homem de pele escura servia canecas de metal fumegantes. O cheiro era forte, amargo, desconhecido. Café. Um sargento brasileiro se aproximou do grupo. Cabelos grisalhos nas têmporas, olhos calmos, mãos calejadas de quem conhecia trabalho duro. Falou em alemão torto, claramente decorado de algum manual. Alguém ferido? Médico? Arno não respondeu. Observava tudo com desconfiança calculada. Isso devia ser teatro.
gentileza fingida antes do massacre. O sargento, Valério Monteiro, dizia o nome no uniforme, ofereceu uma caneca diretamente para Theo. Café, bom. Theo olhou para Arno pedindo permissão. Arno hesitou, depois assentiu devagar. Theo pegou a caneca com mãos trêmulas, bebeu. O gosto era amargo e doce ao mesmo tempo. Queimou a língua, mas aqueceu algo dentro dele que estava frio há meses. Ele olhou para Arno, olhos arregalados. Onde estavam as cobras? Os selvagens? A morte prometida? Arno não tinha resposta. Apenas pegou sua própria caneca e bebeu em silêncio, os olhos nunca deixando o rosto de Valério Monteiro. O trem chacoalhava pelos trilhos, subindo a Serra do Mar. Pela fresta da janela de madeira, Theo via um mundo que nunca imaginou. Verde, verde em todo lugar. Cachoeiras despencando de pedras gigantes, pássaros de cores impossíveis. Os guardas brasileiros ocupavam os cantos do vagão, mas não apontavam armas. Alguns dormiam. Um deles cantava baixinho uma música que ninguém entendia, mas o tom era suave, como canção de ninar. Arno mantinha postura rígida no banco de madeira. Observava, analisava, esperava o momento em que a máscara cairia. No meio da viagem, um soldado brasileiro se levantou. Jovem, rosto redondo, sorriso fácil. Faltavam 3 dedos na mão esquerda, mas ele não parecia se importar. Abriu uma marmita de alumínio e ofereceu para Gerhard, que estava mais pálido que nunca. Arroz branco, feijão preto, um pedaço de carne escura e salgada. Gerhard olhou para Arno. Arno hesitou. Podia ser envenenado, podia ser armadilha, mas Gerhard estava morrendo de qualquer forma. Que diferença fazia? Arno assentiu. Gerhard comeu e chorou. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto sujo enquanto mastigava. O soldado brasileiro, Heitor Carneiro, alguém disse depois, não entendeu o choro, mas deu um tapinha no ombro do alemão e sorriu. Calma, velho, aqui é Brasil. O campo não era o inferno prometido. Arno parou nos portões de madeira, observando. Uma antiga fazenda de café adaptada pelo exército, barracões simples com janelas abertas, redes penduradas em vez de catres, cheiro de comida vindo de algum lugar, nenhum arame farpado visível, nenhum cachorro de guarda, nenhum posto de metralhadora. Um oficial brasileiro os recebeu no pátio central, capitão Felisberto Roriz, baixo, barriga proeminente, óculos redondos. Leu um discurso de um papel, alemão torto, mas compreensível. Vocês são prisioneiros de guerra. Serão tratados conforme Convenção de Genebra. Trabalho leve, comida, descanso. Não tentem fugir, não há para onde ir. Bem-vindos ao Brasil. Bem-vindos. Arno quase riu. Quase. A primeira noite foi a mais longa. Theo deitou na rede. Caiu 2 vezes antes de entender o movimento e ficou olhando o teto de palha. Sons estranhos enchiam a escuridão. Grilos, sapos, corujas, coisas rastejando no mato lá fora. Esperou a violência que não veio. De madrugada, acordou com passos. Seu coração disparou. Era agora. Finalmente. Mas era apenas Valério Monteiro, passando com uma lamparina para verificar os barracões. O sargento olhou para dentro, contou as redes ocupadas e seguiu em frente. Nenhuma arma, nenhuma ameaça. Theo voltou a deitar, o coração ainda acelerado. Talvez, só talvez, sobrevivessem. Uma semana depois, Arno ainda esperava a armadilha. O trabalho era leve. Capinar, carregar água, lavar roupa. Terminava ao meio-dia por causa do calor. A comida era estranha, mas farta. Café de manhã, feijão de tarde, às vezes fruta doce que ninguém conhecia. Nenhum guarda batia. Nenhum oficial humilhava. Era desconcertante. No pátio de terra batida, Heitor Carneiro apareceu com algo nas mãos. Uma bola, não de couro, de meias enroladas e amarradas com barbante. Fez gestos exagerados perguntando quem queria jogar.
Alguns soldados alemães mais jovens se aproximaram, curiosos. Theo ficou observando de longe, ainda tímido demais. Heitor viu Arno encostado num poste, braços cruzados, rosto fechado. Foi até ele. Apontou para suas pernas. Fez mímica de drible. Sorriu. Um guarda traduziu rindo. Ele está dizendo que você parece jogador. Arno desviou o olhar. Futebol era coisa de soldado raso, indigna de oficial, mas algo dentro dele se mexeu. Fazia anos que não tocava numa bola. Antes da guerra, jogava no Hertha Berlim, meia armador, bom o suficiente para chamar a atenção de olheiros. Depois veio a guerra, e a guerra levou tudo. Heitor insistiu, apontando para o campo de terra, para os outros prisioneiros já se aquecendo. Arno balançou a cabeça. Não hoje. Heitor deu de ombros, ainda sorrindo, e correu para o jogo. Arno ficou olhando, e algo em seu peito doeu de uma forma que ele não esperava. Theo entrou na cozinha antes do amanhecer. O cheiro de fumaça de lenha já preenchia o ar. Valério Monteiro estava agachado diante do fogão de barro, soprando as brasas para acordar o fogo. Não olhou para cima quando Theo entrou. Cebolas, ali! Apontou para um canto onde um monte de cebolas esperava. Theo pegou uma faca velha e começou a cortar. O silêncio entre eles era espesso, mas não hostil. Apenas dois homens trabalhando. A cozinha era um barracão grande, paredes de madeira escurecidas pela fuligem de anos. Panelas enormes de ferro pendiam de ganchos, sacos de feijão empilhados num canto. O cheiro de café já coado misturava-se com o aroma de carne seca que Valério começava a refogar. Theo observava tudo com olhos curiosos. Os temperos eram estranhos, folhas verdes que não conhecia, uma gordura amarela que cheirava forte, pimenta de cores que nunca vira. Valério trabalhava em silêncio, movimentos precisos de quem fazia aquilo há décadas. Horas passaram assim: cortar, mexer, provar, corrigir. No final da manhã, Valério colocou um prato na frente de Theo. Arroz branco, feijão preto brilhante, couve refogada, farinha amarela por cima. Come, amanhã volta. Theo comeu. Cada garfada era uma descoberta. O feijão tinha um gosto profundo, quase defumado. A farinha estalava na boca. A couve era amarga e boa. Era a melhor refeição que tivera em meses, talvez em anos. Quando terminou, olhou para Valério. Queria agradecer, mas não sabia as palavras. Apenas assentiu. Valério assentiu de volta. Era o começo de algo. 2 semanas se passaram. Theo agora acordava antes do sol nascer, caminhando no escuro até a cozinha. Sabia onde ficavam os temperos. Sabia como Valério gostava o feijão. Cozido lento, com bastante alho. Sabia quando adicionar a farinha na farofa para ficar crocante. Ainda não conversavam muito. A barreira da língua era real, mas tinham um ritmo. Um entendimento silencioso que só quem trabalha junto conhece. Num fim de tarde, depois de horas de trabalho, Theo arriscou. Tinha aprendido a palavra com os guardas. Bom. Apontou para o feijão que acabara de provar. Valério parou de mexer a panela. Olhou para o alemão por um momento longo. Seus olhos eram escuros, profundos, carregando algo que Theo não conseguia decifrar. Depois, devagar, Valério assentiu. Bom, uma palavra, uma ponte. Theo sorriu pela primeira vez desde que fora capturado. Heitor Carneiro não desistia. Todos os dias, depois do trabalho, aparecia no pátio com a bola de meia. Gritava, gesticulava, recrutava quem pudesse, alemães e brasileiros misturados, sem times fixos, sem regras rígidas. Erno sempre observava de longe. Encostado no mesmo poste, braços cruzados, rosto fechado como porta trancada. Mas hoje havia menos gente. Alguns prisioneiros estavam com febre leve. O calor tropical cobrava seu preço. Heitor precisava de jogadores. Foi direto até Arno, puxou-o pelo braço, sorrindo aquele sorriso que parecia não caber no rosto. Arno resistiu.
Puxou o braço de volta. Heitor insistiu. Apontou para os outros prisioneiros alemães já em campo. Fez gestos exagerados. Eles precisavam de alguém, de um líder. Arno olhou para os rostos dos homens que comandara na guerra. Magros, perdidos, derrotados. Seus pés se moveram antes que pudesse impedir. Quando a bola chegou nele pela primeira vez, o corpo lembrou antes da mente. Recebeu no peito, deixou cair no pé, driblou um guarda brasileiro que veio na marcação, driblou outro, tocou para o lado. Os brasileiros pararam, olharam. Um deles assobiou. Heitor riu alto, batendo palmas como criança. Eita! Alemão joga, hein? Arno não sorriu, mas algo em seus ombros relaxou. Uma tensão que carregava há anos, solta por alguns minutos naquele pátio de terra vermelha. Fazia tempo que não sentia isso. Fazia tempo que não se sentia vivo. O caminhão da Cruz Vermelha chegou numa manhã de quinta-feira. Trazia caixas de suprimentos médicos, cobertores e o mais precioso de tudo: cartas. Prisioneiros e guardas se aglomeraram na administração. Nomes eram chamados um a um. Alguns recebiam envelopes grossos, cheios de páginas. Outros recebiam nada e voltavam para os barracões com os ombros curvados. Arno recebeu uma carta de Berlim. Reconheceu a letra de sua mãe antes mesmo de abrir. Theo não recebeu nada. Ficou parado, esperando um nome que não veio, depois caminhou devagar de volta para a cozinha. Valério recebeu uma carta da Bahia. Guardou no bolso sem abrir e continuou trabalhando. Cada um foi para seu canto ler em silêncio. Arno sentou atrás do barracão, onde ninguém podia ver. Abriu o envelope com cuidado, como se fosse feito de vidro. A letra de sua mãe era trêmula, diferente do normal. Leu devagar. A casa em Berlim fora parcialmente destruída num bombardeio. 3 semanas atrás. A família sobrevivera. Mãe, pai e irmã, mas tiveram que fugir para o interior, para a casa de parentes em Brandenburg. Sua irmã mais nova, Liesel, perdera a audição de um ouvido. Estilhaços perto demais. Arno leu a carta 3 vezes, depois dobrou, guardou no bolso e ficou olhando para o nada. Não chorou. Não conseguia mais chorar. Havia secado por dentro em algum momento nos últimos 3 anos. Naquela tarde, não jogou futebol. Ficou sentado atrás do barracão até escurecer. Valério acordou antes de todos. Hoje era 17 de agosto. Caminhou até a cozinha no escuro, acendeu o fogo e começou a trabalhar. Mas não era feijão que preparava hoje. Era moqueca. Não tinha dendê suficiente, não tinha leite de coco. Mas improvisou com o que tinha: peixe seco, tomate, coentro do pequeno canteiro atrás da cozinha. Era o prato favorito de Nivaldo, seu irmão caçula. Morto há 2 anos quando um submarino alemão torpedeou o cargueiro onde trabalhava, na costa de Sergipe. Valério cozinhava em silêncio. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas ele não parava de mexer a panela. Não podia parar. Se parasse, desmoronava. Theo chegou na hora de sempre. Parou na porta quando viu o rosto do sargento. Não perguntou nada. Apenas caminhou até o canto, pegou as cebolas e começou a cortar. Como se fosse um dia normal. Como se não visse as lágrimas. Valério olhou para o alemão por um momento. Depois voltou para a panela. No almoço, serviu a moqueca para todo o campo. Ninguém sabia o significado. Ninguém perguntou por que o sargento cozinheiro estava mais calado que o normal. Mas Valério sabia. E naquele dia, cozinhar foi sua forma de rezar. O capitão Roriz convocou todos ao pátio central numa manhã de setembro. O sol já estava forte, mas ninguém reclamou. Havia algo diferente no ar. Uma expectativa. Roriz subiu num caixote de madeira para ser visto por todos. Tirou os óculos redondos, limpou nas mangas do uniforme e colocou de volta. Em 3 semanas, começou, este campo completa 1 ano de funcionamento. Murmúrios entre os guardas. Os prisioneiros alemães esperavam a tradução, que veio logo depois. Para celebrar, teremos um torneio de futebol. Time brasileiro contra time alemão. 3 partidas. O vencedor ganha 1 dia sem trabalho e sobremesa extra.
Os soldados brasileiros explodiram em aplausos. Heitor Carneiro pulou no lugar, já gritando nomes para seu time. Os alemães reagiram com mais cautela, mas Arno viu sorrisos surgindo em rostos que há meses não sorriam. Algo estava em jogo agora. Algo além de sobrevivência. Heitor não perdeu tempo. Assim que a reunião terminou, foi direto até Arno. Gestos rápidos, palavras em português que Arno já começava a entender. Queria que o alemão fosse capitão. Arno recuou. Não. Heitor insistiu. Apontou para os outros prisioneiros. Rostos magros, olhos apagados. Precisavam de alguém. De direção. Arno balançou a cabeça. Não queria liderar mais nada. Cada vez que liderara na guerra, homens morreram. Suas ordens, suas responsabilidades, seus fantasmas. Mas Heitor não desistia. Nunca desistia. Puxou Arno pelo braço até o meio do pátio, onde os prisioneiros alemães já se reuniam. Falou algo em português que Arno não entendeu completamente, mas o gesto era claro. Estava apresentando Arno como capitão. Os alemães olharam para seu antigo oficial, esperando. Arno olhou de volta. Viu Gerhard, ainda fraco, mas de pé. Viu Theo, tímido no canto. Viu homens que tinham marchado sob seu comando, que tinham sangrado ao seu lado. Talvez futebol fosse diferente. Talvez ali pudesse liderar sem mandar matar. Assentiu devagar e, pela primeira vez em muito tempo, viu esperança nos olhos de seus homens. As 3 semanas seguintes transformaram o campo. Treinos todos os dias depois do trabalho. Táticas discutidas em misturas de alemão, português e gestos exagerados. Os brasileiros treinavam de um lado do pátio, os alemães do outro, mas às vezes paravam para observar uns aos outros. A rivalidade era real, mas limpa, sem ódio, apenas competição. Arno descobriu que ainda sabia jogar. Seus pés lembravam os dribles do Hertha Berlim. Seu corpo respondia, mesmo mais magro, mesmo mais cansado. E havia algo libertador em correr atrás de uma bola em vez de correr de balas. Theo virou goleiro reserva. Não tinha habilidade com os pés, mas tinha reflexos rápidos e mãos grandes. Valério às vezes parava na porta da cozinha para assistir aos treinos, braços cruzados, rosto inexpressivo. Heitor era o motor do time brasileiro. Mesmo sem 3 dedos, jogava como se nada faltasse. Corria mais que todos, gritava mais que todos, sorria mais que todos. Numa noite, depois que todos foram dormir, Arno e Heitor ficaram no pátio treinando cobranças de falta. Uma lamparina no chão iluminava a área do gol improvisado. Não falavam a mesma língua, mas riam das mesmas bolas que iam para o mato, das mesmas tentativas ridículas de efeito. Pela primeira vez, desde que fora capturado, Arno pensou que talvez algo de bom ainda pudesse existir no mundo. A véspera do torneio chegou com cheiro de festa. Valério e Theo trabalharam desde a madrugada. Feijão tropeiro com linguiça, carne seca desfiada, farofa crocante com ovos, couve refogada no alho. De sobremesa, rapadura cortada em pedaços. A cozinha fervilhava. Alguns prisioneiros alemães foram recrutados para carregar panelas. O cheiro se espalhou pelo campo inteiro, atravessando cercas invisíveis. À noite, alemães e brasileiros comeram nas mesmas mesas pela primeira vez. Sem separação, sem vigilância ostensiva, apenas homens com fome dividindo comida. Arno se sentou perto de Valério por acaso, ou talvez não por acaso. Talvez algo o tivesse puxado para ali. Comeu em silêncio, saboreando cada garfada do feijão que Theo ajudara a preparar. Quando terminou, olhou para o sargento brasileiro. "Obrigado", disse em português lento. "Café." Era a única palavra que sabia agradecer. Café representava tudo. A primeira gentileza no Cais de Santos, as manhãs na cozinha, esse jantar. Valério olhou para ele por um longo momento. Seus olhos escuros carregavam algo pesado, algo que Arno não conseguia nomear. Depois, devagar, assentiu. De nada.
O campo parecia, por uma noite, um lugar onde a guerra não existia. A noite já ia alta quando Valério foi chamado à administração. O capitão Roriz precisava de ajuda para organizar documentos antigos. Caixas de papéis acumulados precisavam ser separadas antes de uma inspeção do ministério. Valério trabalhou em silêncio, separando relatórios por data. Foi então que encontrou o envelope. Lacrado, amarelado pelo tempo. Carimbo do Ministério da Marinha. Algo gelou em seu peito. Pediu licença para ler. Roriz assentiu sem prestar atenção, ocupado com outros papéis. Valério foi para um canto escuro do arquivo. Abriu o envelope com dedos que começavam a tremer. Relatórios detalhados do torpedeamento de 1942. O cargueiro brasileiro, a costa de Sergipe, lista de vítimas. E ali, na página 3, o nome de Nivaldo Monteiro, seu irmão. Virou a página. Lista de navios atacantes, comandantes, oficiais subalternos. E ali, em preto e branco, numa letra burocrática sem emoção, U-507. Oficiais subalternos incluem Lieutenant Zur See Arno Weber. Valério ficou parado. O papel amassou em suas mãos sem que percebesse. Não era coincidência, era certeza. Arno Weber serviu no submarino que matou seu irmão. Passos atrás dele. Theo apareceu na porta, rosto preocupado. "Está tudo bem?" Valério não respondeu. Guardou o papel no bolso. Passou por Theo sem olhar para ele. Saiu para a noite. O dia do torneio amanheceu cinzento. Nuvens pesadas cobriam o sol. O ar estava úmido, carregado. Os jogadores se preparavam no pátio, alongando músculos, trocando palavras de incentivo. Mas Valério não estava na cozinha. Theo preparou o café sozinho. Cortou o pão, ferveu água. Fez tudo no automático, olhando para a porta a cada minuto, esperando o sargento aparecer. Não apareceu. Heitor encontrou Valério atrás do barracão de ferramentas, sentado no chão, olhando para o nada. "Está doente?" Valério balançou a cabeça. "Preciso de você para a comida do intervalo." Valério se levantou devagar, guardou algo no bolso. Heitor não viu o quê. Caminhou em direção à cozinha sem dizer palavra, mas evitava olhar para qualquer alemão, especialmente para Arno. O torneio começou ao meio-dia. O campo inteiro assistia, prisioneiros sentados em caixotes e pedras, guardas de pé nas laterais. Até alguns funcionários civis da administração apareceram. O time brasileiro vestia camisas brancas improvisadas, feitas de sacos de farinha. Os alemães jogavam sem camisa, peito nu brilhando de suor. A bola era nova, couro de verdade, doação da Cruz Vermelha, apito do árbitro, um sargento velho que mal sabia as regras. O jogo começou, era duro, competitivo, divididas fortes, mas limpas. Ninguém queria machucar, apenas vencer. Heitor jogava com a alegria de quem amava a bola mais que qualquer coisa. Arno jogava com a intensidade de quem precisava provar algo, para si mesmo, para seus homens, para fantasmas que só ele via. Aos 20 minutos, Heitor recebeu na entrada da área, dominou no peito, girou, chutou, gol brasileiro. O campo explodiu. Guardas pulando, prisioneiros brasileiros abraçando, gritos de "Gol!" ecoando nos morros. Os alemães não desanimaram. Arno reuniu o time, falou baixo, apontou para posições. Eles voltaram. Aos 35, Arno recebeu um passe longo. Matou no peito, driblou um, driblou dois. Ficou cara a cara com o goleiro. Chutou rasteiro no canto. Gol alemão. Empate. O primeiro tempo terminou assim, 1-1. Intervalo. Os times descansavam em lados opostos do campo. Theo corria entre eles servindo água em canecas de metal. Arno bebia encostado num poste, recuperando o fôlego. Foi quando viu Valério. O sargento estava na lateral, canecas de café numa bandeja improvisada. Mas não entrava em campo. Ficava ali, parado, olhando para Arno.
Não com a neutralidade habitual, com algo mais frio, mais duro, mais pesado. Arno estranhou. Perguntou a Theo em alemão: "O que houve com o cozinheiro?" Theo não soube responder. Apenas deu de ombros, preocupado. Então Valério começou a caminhar, devagar, direto até onde Arno estava. Parou na frente dele, dois homens se olhando em silêncio. O campo inteiro pareceu perceber a tensão. Conversas morreram, risadas cessaram. Algo estava acontecendo ali que ninguém entendia. Heitor se aproximou. "Tudo bem?" Valério não respondeu. Virou as costas e foi embora. Arno ficou parado, a caneca de café esfriando nas mãos. O segundo tempo começou tenso. Arno não conseguia se concentrar. Cada vez que recebia a bola, seus olhos buscavam a lateral do campo. Valério estava lá, de braços cruzados, olhando diretamente para ele. Aquele olhar pesava mais que qualquer marcação. Errou um passe fácil, depois outro. Heitor percebeu algo errado e gritou palavras de incentivo em português que Arno não entendia, mas o tom era claro. Foco, joga. Os brasileiros aproveitaram a desorganização alemã. Gol, 2-1 para o Brasil. Arno pediu tempo. Reuniu o time no centro do campo. "Olhem para mim", disse em alemão. "Só para mim, esqueçam tudo mais." Os homens assentiram. Voltaram para suas posições. Os minutos finais foram de pressão alemã. Theo, no gol reserva, entrou quando o goleiro titular torceu o tornozelo. Defendeu 2 chutes difíceis. O campo inteiro prendia a respiração. Aos 42 minutos, Arno recebeu a bola na entrada da área. Olhou para a lateral. Valério ainda estava lá, ainda olhando. Arno respirou fundo. Chutou. A bola entrou no canto esquerdo. 2-2. Empate. O campo explodiu em aplausos de ambos os lados. Alemães e brasileiros celebrando juntos um jogo bem jogado. Mas Arno não celebrou. Apenas ficou parado no meio do campo, olhando para Valério, e começou a caminhar na direção dele. A noite caiu sobre o campo. O torneio fora decidido nos pênaltis. O goleiro alemão errou o último. Brasil venceu, mas ninguém parecia triste. A festa continuou no pátio, batucada em panelas, vozes desafinadas cantando músicas que ninguém conhecia completamente. Arno não participou. Procurou Valério por todo o campo. Encontrou-o na cozinha, sozinho, no escuro. A lamparina projetava sombras longas nas paredes enegrecidas de fuligem. Valério estava sentado num banquinho, descascando mandioca com movimentos mecânicos. A faca subia e descia, subia e descia. Arno parou na porta. Por um longo momento ninguém falou. Apenas o som da faca raspando casca, o barulho distante da festa lá fora. Então, Arno deu um passo para dentro. "O que eu fiz para o senhor?" Português torto, palavras duras na boca, mas precisava perguntar. Valério parou de descascar. A faca ficou imóvel na mão. Silêncio. Depois baixo, quase sussurro: "Seu submarino, meu irmão." Arno sentiu o sangue gelar. Entendeu imediatamente. O U-507. A costa brasileira. Os navios afundados. Ficou parado, recebendo o peso daquelas palavras. Não negou, não se defendeu. Não havia defesa, apenas ficou ali, de pé, enquanto Valério voltava a descascar mandioca. O silêncio durou minutos que pareciam horas. Lá fora, a festa continuava. Risadas, música, vida. Aqui dentro, 2 homens enfrentavam a guerra de verdade, não a das trincheiras, mas a que fica dentro do peito. Arno finalmente falou, voz baixa, rouca. "Eu não escolhi aquele navio, eu não escolhi matar." Pausa. "Mas eu estava lá, e ele morreu." Não era desculpa, era confissão. A única coisa honesta que podia oferecer. Valério parou de descascar. Ergueu os olhos pela primeira vez. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Tinha chorado tanto nos últimos 2 anos que talvez não sobrasse mais nada. "Eu sei", disse, "eu sei." Mais silêncio.
A lamparina tremeu com uma brisa que entrou pela janela. Arno esperou. Esperou a expulsão, o grito, o soco que talvez merecesse. Estava pronto para receber qualquer coisa. Mas Valério apenas suspirou, um suspiro que parecia carregar o peso de 2 anos de luto. Colocou a faca na mesa. Levantou-se devagar. Foi até o fogão ainda morno. Pegou uma panela. Serviu um prato de feijão. Colocou na mesa na frente de onde Arno estava. Depois puxou uma cadeira. Come, tá esfriando. Arno olhou para o prato. Feijão preto, arroz branco, farinha dourada por cima. O mesmo prato que Theo tinha comido no primeiro dia. O mesmo prato que alimentara dezenas de prisioneiros famintos. Olhou para Valério. O sargento puxou outra cadeira e sentou do outro lado da mesa. Mãos cruzadas, esperando. Arno sentiu os olhos arderem. Há quanto tempo não chorava? Há quanto tempo estava seco por dentro? Sentou-se devagar, pegou a colher. Comeu em silêncio. O feijão tinha o mesmo gosto de sempre. Profundo, defumado, quente. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez era perdão em forma de comida. Valério ficou ali, olhando o alemão comer. Não disse nada. Não precisava. Quando Arno terminou, colocou a colher no prato vazio. Obrigado. Uma palavra. A única que sabia. Mas carregava tudo. Valério assentiu devagar. Minha mãe escreveu uma vez. Disse que meu irmão não ia querer que eu carregasse isso. Pausa. Ela tinha razão. A manhã seguinte nasceu dourada. O campo acordou lentamente, ressaca da festa. Soldados se espreguiçando em redes, bocejando, reclamando do calor que já começava. Theo chegou na cozinha na hora de sempre, parou na porta. Valério estava no fogão, mexendo uma panela de mingau. E ao lado dele, cortando cebolas com movimentos desajeitados, estava Arno. Theo ficou parado, sem entender. Valério olhou para ele, apontou para a pilha de mandioca no canto. Vai ficar parado aí? Theo sorriu, ainda confuso, mas sorriu. Caminhou até seu lugar de sempre e começou a trabalhar. 3 homens em silêncio, o fogo crepitando, o cheiro de café subindo. O começo de algo que nenhum deles sabia nomear. À tarde, o pátio de terra vermelha estava cheio. Alemães e brasileiros jogavam juntos. Não havia times, não havia uniformes. Apenas homens correndo atrás de uma bola de meia, gritando em 2 línguas que ninguém entendia completamente. Heitor driblou 2 alemães e tocou para Arno, que chutou por cima do gol improvisado. Todos riram, inclusive Arno. Gerhard, ainda fraco, assistia sentado num caixote, batendo palmas fracas, mas sinceras. Theo estava no gol, pulando de um lado para outro, defendendo mais por sorte que por habilidade. E na varanda da cozinha, Valério Monteiro estava sentado numa cadeira velha, uma folha de papel no colo, um lápis na mão. Escrevia uma carta para sua mãe. Dona Elvira, a senhora tinha razão. Nivaldo não ia querer que eu carregasse isso. Eu soltei, mãe. Soltei. Tem um alemão aqui que serviu no submarino. Eu descobri faz pouco. Fiquei com raiva. Fiquei com ódio. Quis fazer ele pagar por algo que talvez nem fosse culpa dele. Mas aí lembrei do que a senhora disse. Que Nivaldo era bom demais para querer vingança. Que ele ia preferir que eu seguisse em frente. Então eu fiz a única coisa que sei fazer. Cozinhei para ele. Dei um prato de feijão. Puxei uma cadeira. A senhora acredita que ele chorou? Um oficial alemão, duro que nem pedra, chorando, comendo feijão. Acho que a guerra quebra todo mundo igual, mãe. Não importa o uniforme. O campo aqui está diferente agora. Brasileiros e alemães jogando bola juntos, trabalhando juntos. Ontem um deles me ensinou a fazer um negócio que eles chamam de chucrute. É repolho azedo, estranho, mas bom. Nivaldo ia rir disso tudo. Sinto falta dele todo dia, mas estou aprendendo a sentir falta sem sentir ódio. A senhora tinha razão, sempre tem. Com amor do seu filho, Valério. O sol de fim de tarde pintava o campo de dourado. Valério dobrou a carta, guardou no bolso. Olhou para o pátio onde os homens jogavam.
Viu Arno receber a bola, driblar Heitor, chutar para o gol. Theo pulou e defendeu. Os brasileiros comemoraram como se fosse final de Copa. Viu Theo correr pelo campo, os braços erguidos, um sorriso enorme no rosto magro. Viu Heitor abraçar Arno, os dois rindo de algo que não precisava de palavras. A guerra continuava lá fora, navios afundando, bombas caindo, homens morrendo em terras distantes. Mas ali, naquele pedaço de terra vermelha cercado de montanhas verdes, algo maior tinha vencido. Não era vitória de batalha, não era conquista de território. Era um prato de feijão oferecido, uma partida de futebol dividida, uma mão estendida através do impossível. Era a prova de que mesmo no meio da maior guerra que o mundo já vira, ainda existia espaço para a bondade. E isso, talvez, fosse a única vitória que realmente importava.